Tenha um bom domingo com o Bom Dia Nazaré. Bom Dia Nazaré. Bom Dia Nazaré. Ao domingo, 3 horas na companhia de António Henriques. Bom Dia Nazaré. Das 10 às 13 na Rádio Nazaré. Bom Dia Nazaré. Connosco hoje Abílio Figueira, 77 anos de idade, natural da Nazaré. E agora um pequeno historial só das atividades dele e dos cargos por onde passou, daqueles que eu sei, porque com certeza isto seria um jornal. Trabalhou na farmácia Silvério, aqui na Nazaré, também numa farmácia no Cartacho, na Chamusca, em Ferreira do César. Voltou à farmácia Silvério aqui a Nazaré, depois numa farmácia na Parede, ou seja, na linha do Estoril. Explorou depois, digamos assim, foi proprietário de perfumaria, drogaria, que interessantemente tinha venda de combustíveis Sonap. Agora papelaria, livraria na Russo Vila, bastante conhecida, passa publicidade, mas ele merece. Como atividades extra-profissionais, foi candidato à Câmara Municipal de Nazaré em 1989. Foi presidente da Meia Maratona da Nazaré, Internacional da Nazaré. Digamos que ele foi o pai da volta à praia, em termos de atletismo. Trabalhou também para o Grêmio do Comércio da Nazaré. Foi um dos elementos da JOC, também da Confraria São Vicente de Paulo. Fez parte da criação do grupo de criação de Stella Maris Nazaré. Também fez parte da comissão administrativa do Dr. Soares, conhecido também por Dr. Veterinário, após o 25 de Abril, onde houve uma célebre reunião, porque a Nazaré estava quase a pertencer ao Conselho de Alcobaça. Graças a essa reunião, e ao Sr. Abílio e ao Sr. Soares, Dr. Soares, hoje não fazemos parte do Conselho de Alcobaça, graças a eles. Em 1986 era presidente da Meia Maratona de Nazaré, na célebre reunião onde muita coisa se passou. Agora somos conhecidos por Nazaré FM. Abílio, antes de mais nada, bem-vindo. Concordas com esta coisa, sermos Rádio Nazaré e sim, e em termos de rádio, etc., de emissão, somos Nazaré FM. Fala para mim, Abílio. Bom dia. Fala. Com muito prazer, e depois de N vezes ter sido abordado para vir ao programa anos e anos do meu amigo e parente António Henriques, resolvi render-me. Estou instalado na Torre da Urbissol e só consegui chegar ao estúdio da rádio porque fui cumprimentar o Sr. Ben, e se ele não vem comigo até aqui, eu não sabia onde é que era agora o estúdio da Rádio Nazaré. Sabia. E há coisas interessantes. Tenho aqui também conosco, o meu sobrinho Quinzé, um dos meus sobrinhos Quinzés. Eu tenho 3 sobrinhos Quinzés. Tenho um sobrinho neto Quinzé Grilo, tenho um sobrinho bisneto que também é Quinzé Grilo, e tenho um sobrinho direto, filho da minha irmã, o Quinzé. Isto para dizer, e eu a dizer que estamos na Torre da Urbissol, e a Torre da Urbissol está instalada num terreno que foi propriedade do meu pai e do meu tio João Casalinho. Olha que interessante. Tinham aqui umas hortas que eu me entretinha com o meu irmão, que já cá não está, a brincar aos agricultores. E havia no caminho, que quando íamos para a nossa casa aqui embaixo, a família do Pompeu, que tinham um cão com quem eu gostava imenso de brincar, e ele também brincava comigo, e que se chamava Piloto. Era um cão malhado preto, mas isso já foi no século passado. E agora
É como disse há pouco, rendi-me. Estou com muito prazer para responder às perguntas do António Henriques, desde que ele não me faça perguntas que não me convenha responder, porque eu tenho por hábito dizer todas as perguntas podem ser feitas, as respostas logo se feitas. Ora, aí está. Em relação à primeira pergunta que eu te fiz, tu que foste o primeiro presidente, aliás, foste o presidente da MEIA quando a rádio foi quando começou. Estás a ouvir mal? Um pouquinho. Um pouquinho mais para cima. E agora, estás a ouvir bem? Estou. Muito bem. Obrigado. Fomos registados como Rádio Nazaré. No entanto, a nível de sinal, somos Nazaré FM. Não é um bocado estranho? O processo do nascimento da rádio é um processo... Aliás, muitos dos nascimentos são difíceis. Quer sejam de rádio, quer sejam nascimentos de bebés, muitos deles são difíceis. E o nascimento da rádio foi um nascimento com um parto muito complicado. O ensaio, a aprendizagem, ou o período de aquecimento, digamos assim, pirataria, começou no sótão da minha habitação, no prédio onde temos a nossa casa, na antiga calçada do sítio, mais conhecido agora por rua Dr. José Labrinho Marques da Silveira. Com um pequeno emissor, fabricado aqui para o nosso amigo Quinzé Batalha, que está aqui a filmar. Uma brincadeira do meu sobrinho Quinzé Batalha, do meu primito João Formiga, neto do meu tio Pestana, e do meu filho mais novo, Jorge Eduardo. E eles foram para lá para o sótão, andaram envolvidos, e um dia... Foi a semente ali. Foi por ali que começou. E um dia falam-me em criar uma rádio. E então, conversando com os meus colegas da direção da Meia Maratona, a rádio entra na estrutura organizativa da Meia Maratona. Tínhamos a sede no sítio junto ao elevador, onde tinham sido os serviços municipalizados. E onde era a Colombófila. Exato, num dos espaços da Colombófila. Formou-se lá e construiu-se, digamos assim, a nível interno, um estúdio que foi conhecido por estúdio de papelão, porque era forrado, as paredes eram caixas de papelão. Sim. E foi um período complicado logo a seguir, até tão complicado, que foi aquela onda das chamadas rádios piratas. E foi tão complicado, que chegámos a admitir a hipótese da rádio emitir a partir do mar. Dentro de um barco, à semelhança do que tinha acontecido, alguém falou Rádio Caroline, que tinha acontecido há uns anos antes na Inglaterra. Rádio Caroline. De forma que, assim, de momento, o processo não foi nada fácil, não foi. Entretanto, há todo um envolvimento com a Meia Maratona. A Meia Maratona da Nazaré tinha nascido dentro do Clube Stella Maris, mas há uma ocasião em que sou abordado para se acabar com a Meia Maratona no Clube Stella Maris. Nunca percebi porquê, e tenho muita pena, deixa muita saudade que isso tenha acontecido. Para fazermos vingar o projeto, a vontade da Meia Maratona, criou-se uma associação, e é essa associação que recebe depois a rádio. Foi necessário criar uma comissão diretiva, e eu fui incumbido pelos meus colegas da direção da Meia Maratona de convidar, vou divulgar, espero que ele não me corte o pescoço, porque se ele me cortar o pescoço eu não estou muito longe dele, então temos que nos entender. E fui convidar aqui o Sr. António Henriques para presidir a comissão diretiva da rádio. Tive muita pena que ele não tivesse aceito, não respondeu logo, pensou, e depois decidiu que não devia aceitar.
Foi criada depois uma comissão diretiva e a partir daí foi tudo nascendo, crescendo, com todos os percalços que estas coisas têm, com dificuldades enormes financeiras e de meios humanos, porque não havia formação na área da rádio. Havia vontade de fazer coisas, mas não havia formação apropriada na rádio. E chegámos a fazer abordagens com duas figuras da comunicação social para fazer informação nos elementos que participavam na Rádio Nazaré. Duas figuras que se disponibilizaram, sem custos. Eu vou revelar os nomes. O meu amigo Dr. Cesário Borga e uma pessoa com quem eu contactei muitas vezes, o Sr. Padre Rego. Estiveram disponíveis para vir à Nazaré ou receber em Lisboa, fazer formação. Entretanto, por circunstâncias da vida, a meia maratona, quer dizer, nós não podemos estar eternamente nas coisas, e afastei-me e depois não sei, confesso que não sei, julgo que não foi feita a formação. A rádio tem se ingrado com todos os problemas, todas as dificuldades, como eu disse há instantes, próprias do crescimento de coisas, e eu acabei por me render e estar aqui hoje ao microfone da Rádio Nazaré, com António Henriques aqui em frente e o meu sobrinho aqui à esquerda. É assim. É com muita honra, meus amigos. Ora, muito bem. Abílio, ainda bem que focaste essa parte em que eu fui convidado. Eu não aceitei, porque resta-me também acrescentar porque eu achei que teria que ser uma pessoa que tivesse aparecido na rádio antes de mim. Foi por isso que eu depois indiquei o Zé Paleco. E ficou o Zé Paleco realmente como o primeiro presidente da Rádio Nazaré. Eu, digamos que, a par com ele, embora não oficialmente, foi um dos diretores, assim como alguns dos meus colegas. E isto para que fique também claro que eu venho do estúdio de Papelão, com 3 ou 4 pensamentos, acham que não. Mas é assim as coisas que têm que ficar esclarecidas. Muito bem, Bílio. Só um instante que eu quero acrescentar uma coisa que tinha de memória há bocadinho quando começámos a falar sobre o aparecimento da rádio, mas que me passou. Aliás, se me passarem algumas coisas, eu peço por favor que não se admirem. Antes da Rádio Nazaré, no Clube Stella Maris, costumávamos apresentar transmissão de relatos de futebol quando os nazarenos iam jogar fora. E o relatador era o nosso saudoso amigo João Carreira Pachita. A última transmissão que fizemos, portanto, alugávamos uma linha telefónica aos TTTs, o senhor Santos, que foi dos serviços municipalizados, dava-nos o apoio técnico. A última transmissão que fizemos foi feita na Praça de Sousa Oliveira, num domingo gordo, quando os nazarenos foram jogar, creio que a Sintra. Bílio, tu és homem de ótima memória, não és? Eu lembro mais vezes, outras vezes passam-me. Começaste na farmácia Silvério e correste do país, quase. Aliás, até trabalhaste numa farmácia que não tinha energia elétrica. É verdade, mas tinha uma banda filarmónica, aquela localidade tinha uma banda filarmónica de categoria. Ferreira de Zézer. Frasoeira, na Frasoeira. O lugar de Frasoeira, no Conselho Ferreira do Zézer. Aliás, era um lugar que tinha uma farmácia em frente a uma clínica e que tinha muito bom movimento. Estivemos aí um tempo. Essa farmácia depois passou para um colega da Marinha Grande. Há coisas bastante interessantes. Por exemplo, na tua vida tiveste uma perfumaria de drogaria na Rua Subvila que vendia combustíveis. Na Avenida Vieira Guimarães. Na Avenida Vieira Guimarães. Combustíveis. Pois eu posso explicar. Era a Sonap, não era? Era a Sonap, eu posso explicar. Desde que não te estendas muito, senão depois não dá tempo para nada. Sim, eu quis, não me vou estender. Nós estivemos fora e eu sempre tive vontade de voltar à Nazaré. Aliás, é difícil. Quem experimenta estar a trabalhar fora e viver fora, compreenderá quão difícil é não estarmos cá.
E em certa ocasião da minha vida, houve um momento que tentei voltar para Nazaré, estabelecer-me no local onde esteve o Sr. José Paleco, com o na casa que era de Sr. Araújo, mas isso não foi possível. Sim, o Araújo dos Gatos. Isso não foi possível. Um ano depois, estabeleci-me na Avenida Vieira Guimarães, numa conversa com o Sr. Mário Botas, proporcionou-se, quando estavam a construir, estabelecemos-nos, e em frente havia a Sonap, havia as bombas da Sonap que não estavam a ser exploradas. Os senhores da Sonap pediram-me para tomar conta dos serviços de venda de combustíveis, eu aceitei, mas a partir de certa ocasião eu pedi para passarem as bombas para o lado da minha loja, porque não podíamos andar para lá e para cá. Ainda tivemos as bombas um tempo. Depois, aliás, a Sonap depois até mudou, houve uma reunião em Lisboa muito alargada com os agentes da Sonap, quando estavam a mudar o padrão de cores da firma, mas eu não tinha condições para continuar a trabalhar com os combustíveis e ainda tive o contrato assinado para o fornecimento de garrafas de gás. Mas não continuou. Só por acrescento, digamos assim, quem é que mais vendia combustíveis na Nazaré na altura? Vendia a Mobil, vendia a Shell e vendia o Sr. Mário Barroso a Sacor. Creio que era assim. Havia o Sr. Mário Barroso à frente do mar, a Mobil o Sr. José António Midões e o Sr. Alfredo da Graça em frente ao que é à Casa dos Pescadores. E tu na avenida ao lado da rodoviária, sim, e em frente mais ou menos ao Banco BPI. Sim. O Banco BPI, aquele floresta onde trabalhou e viveu muitos anos o Sr. Ferreira, ou não. Muito bem. Fiz uma vez um trabalho que considero muito interessante para o Jornal do Comércio do Porto sobre o Sr. Ferreira. O Sr. Ferreira, com aquele tamanho todo, foi uma pessoa que nos ajudou imenso com a meia maratona. Conhecido pelo Anão. Conhecido pelo Anão. Bílio, há uma pergunta que eu tenho que te fazer. Por favor. Tenho que te fazer a pergunta. Pergunta, a resposta é como disse. Graças a ti, ao Dr. Soares e a outros, nós hoje não pertencemos ao Conselho de Alcobaça. Efetivamente. Vou tentar abreviar. Dias depois do 25 de Abril, primeiros dias de Maio, o Dr. Soares apareceu no estabelecimento a dizer que precisava de conversar comigo e eu, como era hábito ele passar pela loja, eu disponibilizei-me para conversar. Ele diz, não, tem que ir ao colégio. Palácio Masternato e nós conversamos. Entretanto, fui lá, marcou uma hora e quando lá chego vejo um grupo de pessoas que algumas conhecia. Vejo o Dr. Soares, vejo a Ermelinda, que veio a ser nora do Dr. Soares, vejo o Sr. Raimundo Ventura, vejo dois senhores que eu conhecia muito pouco, um deles conhecia um pouquinho mais, que era o senhor Silvério Matias, de Valados Frazes, e vejo um senhor que vinha saber depois que se chamava Ermelim Galvão. E o que é que estava que aconteceria ali naquela reunião quando eu cheguei? Era fazermos parte da Comissão Administrativa do Conselho da Nazaré, porque tínhamos sido nomeados para isso. Eu ouvi e apresentei os meus agradecimentos e disse que não podiam contar comigo porque eu não estava disponível. Eu tinha estado envolvido sempre em muita coisa e tinha deixado a responsabilidade do Clube Stella Maris, ainda não havia um ano, e confesso, não estava disponível. E então vim-me embora, e com alguma frequência o doutor falava-me no assunto. Ia falando, e em novembro vai ao meu estabelecimento, era hábito, e diz, precisamos falar. Está bem, doutor, faz favor, porque eu, como tratávamos de livros escolares, eu julgava sempre que ele, quando lá ia, que era por causa dos livros escolares. Não, tem que ser, vamos ali ao meu carro. Ele tinha ali um carrinho parado em frente ao Banco Fonsecas e Borné. Eu pedi às pessoas que estavam lá a trabalhar comigo na loja que aguardassem que eu ia conversar com o doutor. Não imaginava o que era. Ele convidou-me a entrar no automóvel
e pergunta-me, então como é? Tomamos posse ou não? Não, Sr. Doutor, então se quisesse tomar posse já tinha tomado. Então fico sabendo que se não tomarmos posse até dias depois, a Nazaré volta para o Conselho de Alcobaça. E Sr. Doutor, isso não. E dias depois tomarmos posse, e eu confesso que sempre julguei, entre aqueles anos todos até ter concorrido à Câmara da Nazaré, sempre julguei que tinha havido ali algum ato de chantagem para me fazer dobrar. Quando resolvi concorrer à Câmara da Nazaré, em 89, tinha necessidade de falar com algumas pessoas da Nazaré, bem colocadas, e nas minhas intenções, uma delas era o Sr. Embaixador Álvaro Lobrinho, tio que foi Ministro da Justiça, do Álvaro Zé. E conversando, fui com pessoas do partido que me apoiou para concorrer à Câmara, conversando com o Sr. Embaixador, esse assunto vem à conversa e ele fico a saber que afinal podia ter sido verdade se não temos tomado posse naquela data. E eu disse mesmo ao Sr. Embaixador, eu sempre julguei que isso tinha sido chantagem. Não, isso acontecia. Para o mal ou para o bem, foi a atitude que eu tomei e dá muita tranquilidade. Foi assim, António. Dá-te muita tranquilidade, mas pondo o lado romântico e o amor à Nazaré em si de lado, achas que estaríamos diferentes se tivéssemos aderido ao Conselho de Alcobaça? A Nazaré seria uma Nazaré diferente? Não faço ideia, porque estas coisas têm muito a ver com as pessoas. E nós conseguimos ou não conseguimos fazer o que idealizamos. Eu uso muita vez um termo, é que nós não temos na Nazaré só a Pedra do Guilhim. Temos muitas pedras. E quando às vezes me falam dos êxitos, graças a Deus, que houve da meia Maratona Internacional da Nazaré, eu digo, eu limitei-me a juntar as pedras. Porque não podia fazer mais nada senão escolher as pedras e juntá-las. Portanto, tal como na meia maratona e em outras coisas em que eu me tenho envolvido, a minha preocupação é procurar as pedras que interessam e juntá-las. E depois, a partir daí, arrancar. Também é verdade que nem sempre as pedras que nós juntamos correspondem. Umas porque se escapam naturalmente, é como tudo na vida, porque a condição humana é assim, é mesmo assim. Não é fácil, é difícil às vezes aceitarmos as coisas, mas eu reconheço que sim. Portanto, não sei se seria melhor, se seria pior. Por outro lado, só um à parte, por outro lado, a Nazaré, em termos de Alcobaça, soube tirar partido de São Martinho, que pertence ao Conselho de Alcobaça, e às vezes já tenho dito, assim, meio a sério, meio a brincar, não precisávamos ser ingratos, já podíamos ter agradecido à população de São Martinho, mas também é verdade que há quem me diga que a presença dos pescadores da Nazaré em São Martinho proporcionou um aumento de rendimentos da economia de São Martinho do Porto. Sim. Portanto, ao fim e ao cabo, isto ganham uns, perdem outros, ou ganham outros e perdem uns. O que é que a Nazaré tem de mais bonita, Bílio? Eu sou muito suspeito, meu amigo. A começar pelo mar. Só quem esteve fora da Nazaré é que sabe, é que pode avaliar a falta que o mar faz. Por outro lado, eu tenho para mim as pedras. O Guilhim, os Corvos, o Leme e o Rapa. Embora tenha na minha vida uma coisa que levei muitos anos, levei praticamente 50 anos para perceber. Saberão, não sei se o António me ia falar disto, mas saberão que o meu pai, que faleceu num acidente à pedra, numa manhã de mar de rojo, com nevoeiro, e a versão que me foi, eu tinha 11 anos, a versão que me foi sendo passada é que o barquito tinha ido contra a Pedra do Leme. E eu cresci intrigado com isso. Entretanto, por circunstâncias da vida, precisámos de ir viver para a Pedreneira. E quando vinha para baixo, ia vendo e comecei a perceber
que nunca podia ter sido contra a Pedra do Leme. Ganhei um pouco de coragem e fui a Peniche falar com o meu irmão, que tinha estado num acidente, com quem eu nunca tinha conseguido ter coragem para lhe falar disso. E afinal fiquei a saber que o acidente tinha sido na Pedra do Rapa. Isto era a propósito. Eu não sou capaz de dispensar uma vista de mar todos os dias. Posso não conseguir ir todos os dias, mas quando não vou, fico. Enquanto estive a trabalhar fora, por exemplo, na parede, tinha a particularidade de vez em quando poder ver o mar, porque havia lá mar, e na aldeia do Concelho da Chamusca, no Pinheiro Grande, tinha o Tejo que me valia. De resto, a água, mas sobretudo o mar. E tenho uma coisa interessantíssima. A minha mulher estava em certa ocasião fora a passar uns dias com o meu filho mais novo, e ele dizia à mãe: mãe, vamos embora que esta terra não tem mar, não tem nada. Abílio Figueira, extra profissionalmente, portanto, naquelas atividades, digamos assim, ou cargos por onde passaste, qual foi aquele que deu, entre aspas, mais gozo participar? Eu não sou capaz de os separar. Portanto, falei na Comissão Administrativa há instantes, no tempo que lá passei, encontrei coisas e fui fazendo coisas interessantes. Mas nesses cargos, por esses lugares todos onde passaste, qual deles achaste que contribuíste mais tanto para o bem-estar comum ou como realização pessoal? Eu creio que bem-estar comum na Confraria de Nosso Senhor da Nazaré, porque quando lá caio havia vencimentos em atrasos para os trabalhadores. Os trabalhadores não eram reclassificados pessoalmente, portanto, em termos, não havia reclassificação, não tinham ainda, já não eram reclassificados há uns anos. Os fornecedores ameaçavam, ou alguns já tinham cortado com fornecimentos. Havia, por outro lado, a necessidade de se fazer o registro dos bens da instituição na conservatória. E havia também muita urgência em recuperar a Igreja de Nossa Senhora da Nazaré. E quando saí, assim que vi a proa do barco levantada com ordenados pagos aos trabalhadores e alguns reclassificados, eu decidi logo que não continuaria no mandato seguinte. O mandato não foi fácil, foi muito difícil, porque precisamos tomar algumas posições para defender os interesses das instituições e muitas vezes quando tocamos em guizos há coisas que não são fáceis, nem sequer são pacíficas. Avançámos com o registro dos bens que estavam entregues ao cuidado da Confraria de Nossa Senhora da Nazaré. Não fui eu que os concluí, foi a mesa administrativa que vem depois. Todo o processo de recuperação da Igreja, já o tenho dito e não me canso de dizer, que se deve ao apoio forte de 3 pessoas, uma delas que passou pela Nazaré como prior, o Sr. Padre Manuel Martins, o Sr. Professor Hermano Saraiva, que era um apaixonado pela Nazaré, e o Sr. Dr. Vítor Coelho, também uma pessoa que me dava alguma atenção e que quando chegava a Nazaré ali, fins de agosto, princípios de setembro, passava pela minha loja na avenida e dizia-me: Abílio, já cá estou, se for preciso alguma coisa, cheguei a passar por lá e casualmente ele estava lá. Era uma pessoa que ajudou aí a encontrar algumas soluções. Estes 2 senhores, com a ajuda do Sr. Padre Martins, em Lisboa, ajudaram-nos a desbloquear o desinteresse do Instituto Português de Património Cultural, que não atendia aos nossos pedidos, e a Igreja hoje está recuperada graças a isso. Aliás, com a felicidade de ter vindo à Nazaré na primeira vez o Sr. Arquiteto de Portugal dos Monumentos Nacionais, creio que o senhor vinha de Coimbra,
e que me disse que quando era novito vinha com a família para a Nazaré fazer férias. Isso é sempre uma vantagem. Agora, tenho pena porque não se completou tudo o que tínhamos sonhado. Então, que era o terreiro, era o Largo da Senhora da Nazaré. Eu ainda hoje me pergunto porque é que o Largo da Senhora da Nazaré não havia de ter a dignidade que a Praça de Sousa Oliveira tinha cá em baixo. Tínhamos uma ideia junto à Capela da Memória, deixando ali um conjunto escultórico relacionado com a lenda do milagre. Havia outras coisas, mas que não se concluíram, porque entretanto eu saí e quem veio a seguir. Então, na tua ótica, além dessas lagunas, digamos assim, o que é que achas que a Nazaré, que faz falta ainda a Nazaré? Quer dizer, faz sempre falta, por tudo que se possa fazer, faz sempre falta. Qualquer coisa. Faz sempre falta qualquer coisa. Uma das coisas que, em minha opinião, nos faz sempre muita falta é encontrarmos as pessoas que têm capacidade de decidir interessadas em conseguir os objetivos, mesmo que isso não corresponda aos interesses pessoais. Porque uma coisa que eu me habituei também a dizer, uma coisa é nós dizermos que defendemos os interesses da Nazaré e outra coisa é na prática defendermos os interesses da Nazaré. E aqui, quando defendemos os interesses da Nazaré, eu quero dizer que não é só nem a Pedra de Uguilhim, nem os prédios. São essencialmente as pessoas. E eu, por exemplo, e com a ajuda de outras pessoas, conseguimos, em certa ocasião, que a Segurança Social emprestasse aos pescadores da Nazaré, em tempo de crise, dinheiro para poderem fazer a sua vida, porque não podiam ir ao mar, dinheiro que depois foi pago à Segurança Social sem juros. E eu penso que isto não devia ser batido à porta e pedido por amor de Deus, mas devia funcionar automaticamente logo que os barcos não tivessem, que as companhias não pescassem. Porque a vida da classe pescatória é extremamente difícil. E embora hoje tenhamos um porto de pesca, eu não posso separar a realidade que conheci de quando havia meses que os pescadores não iam ao mar, não podiam. Os chamados invernos compridos. Não podiam ir ao mar. No entanto, tu, fazendo parte de uma família de pescadores, com um historial até bastante marcante na Nazaré, fugiste ao mar, digamos assim. Não fugi. Eu cresci, fui ouvindo sempre em casa. Quando quero dizer fugiste, não fugi. Não está com analogia de cobardia, claro que não. Eu sei, António, eu sei. Eu cresci, como muitos de nós cresceram, a ouvir em casa, tu não vais para o mar. Tu não vais para o mar. E no historial da minha casa, da vida do mar do meu pai, aliás, isso está relatado, e eu quero aqui referir o nome de José Soares, quem ele, não sei se está a ouvir, se não está, mas quem tiver possibilidades, eu mando-lhe um abraço. O registro que ele faz nos 100 anos de naufrágio. Portanto, em minha casa, é como digo, cresci, não sou capaz de dizer mais nada, cresci a ouvir, tu não vais para o mar. Portanto, não é o que me ocorre. Desculpem lá, mas isto não é fácil neste momento. E a Nazaré é a terra de gente unida, Adílio? É, sem dúvida. Não temos dúvida nenhuma. Aliás, é uma terra, quer dizer, temos os ingredientes próprios. Temos o sol, temos o mar, temos tudo. Pois temos. Mas isso faz as pessoas unidas? Como não percebi? Faz as pessoas nazarenas unidas? Somos terra de gente unida? Percebi, bonitas. Não, unida. Unida. Não. Isso, sou franco que não. Nas coisas para onde eu tenho passado... Infelizmente... nas coisas para onde eu tenho passado, é como digo, nem todas as pedras encaixam, não é? Nem todas as pedras são como as pedras da Lego. Há umas que encaixam, outras que não. Conseguimos, às vezes, mas há sempre percalços. Isso faz parte, é próprio, não é? E então, quando as coisas vão crescendo, vamos viver. Não vale a pena pintarmos a realidade de outra maneira. Aliás, a condição humana... É assim. É assim.
Tenha um bom domingo com o Bom Dia Nazaré. O tempo é o nosso principal inimigo, Bílio Figueira. Tu foste candidato à Câmara Municipal de Nazaré em 1989. Certo. Não foste eleito. Quem é que foi em 89? O presidente que vinha já. Que era? Podes falar. O seu presidente que vinha do mandato anterior. Sr. Luís Monterroso? Sim. Vou-te fazer uma pergunta a que responderás. Aliás, como disseste há bocadinho, as perguntas podem ser feitas, as respostas podem ser feitas ou não. Com a tua experiência toda, ligado à Câmara, ligado à autarquia, etc., e com o teu olhar observador que tens, muito reto, muito pessoal, achas que a Câmara de Nazaré, até aos tempos de hoje, até aos dias de hoje, tem tido à frente as pessoas indicadas para aquele lugar? Eu devo dizer que devemos sempre programar o impossível para realizar o possível. E eu tenho para mim que não quero desfazer nas qualidades e nas capacidades de cada um que por lá tem passado, mas sou muito franco. E quem me conhece já ouviu dizer isto algumas vezes. Tirando a Câmara do Sr. Abílio dos Santos e Sousa, mais conhecido pelo Sr. Abílio Clemente. Tirando uma Câmara que teve 4 elementos, que foi a do Sr. José Jordão e que durou muito pouco tempo. Reconheço que não me satisfazem. Podem pôr-me o rótulo, mas eu já me puseram tantos rótulos. Então, pegando naquelas palavras de há pouco, como disseste, que as pessoas às vezes são convidadas e recusam determinados lugares ou funções, achas que as pessoas que avançam para os lugares ou que os fazem avançar são as menos capacitadas? Poderíamos estar lá outras pessoas mais capacitadas, mais adequadas? Eu posso falar por mim. A primeira força política que me abordou foi a APU. Eu participei em reuniões da APU, mas depois justifiquei-me à doutora Lameiras e disse-lhe que não estava disponível. E fui de vez em quando sendo convidado para me envolver no ato eleitoral como vereador e fui dizendo que não, porque eu costumo dizer que só vou ao mar com gente de confiança e tenho que ter um bom arraiz. E só vale a pena, eu tenho para mim que só vale a pena envolver-me nas coisas se for mesmo para fazer as coisas e como disse ainda há pouco, desejando o impossível para realizar o possível. Porque o tempo desaparece. E os cargos também. Desaparece tudo. E se a gente está nas coisas, temos que dar o litro. Há pessoas que pensam que são eternas. Não. Pois é. De forma que eu sou franco, confesso. Tirando o Sr. Abílio dos Santos e Sousa e o Zé Jordão, não. A mim não. Muito bem, está respondido. E depois também tive a ocasião, quando passei por lá como vereador de 90 a 93, e não. E tenho pena de uma coisa, que me foi feito um desafio em certa ocasião sobre o mercado municipal e eu, na reunião seguinte, levei um escrito e levava um esboço de uma fachada para o mercado. Aquilo foi na altura da Guerra do Golfo e quando eu ia para a reunião a malta metia-se comigo e eu disse, olha, vai aqui o paz no Golfo, mas já sei que não vai haver paz. E qual era o meu sonho? Abílio, estás a ensinar, será bom? Eu posso dizer qual era o sonho, porque isso foi apresentado em reunião e está escrito. A sul da baliza do lado sul... Pode haver pessoas que não te querem seguir os teus conselhos. Está bem, mas o que é que eu faço? Eu apresentei a reunião como sugestão, não como proposta, porque admitia que fosse votada desfavoravelmente, e dizia eu que a sul da baliza do lado sul construiríamos um terminal rodoviário com condições para passageiros e para trabalhadores e autocarros da rodoviária. Sim. E a rodoviária ficava livre, punhamos lá o mercado provisoriamente. Ia-se ao mercado, derretia-se aquilo tudo, construía-se uma coisa
com financiamento de privados, porque a Câmara teria dificuldade em construir, dificuldade financeira, que descia para ter subterrâneo para armazém, para parque. Eu penso que em termos de subterrâneos que falaste agora, estamos subaproveitados. Depois no piso térreo o mercado hortofrutícola com lojas em volta, no piso acima serviços da autarquia e depois um terraço panorâmico. Muito bem, muito bem. Depois ficava a rodoviária vazia. Lá está, o que é que nós fazíamos à rodoviária vazia? Como estamos a meio da Nazaré e precisamos um espaço para a prática e espetáculos de caráter cultural, desportivo e recreativo, onde está agora um estabelecimento comercial. Porque estamos a meio do caminho e a Nazaré precisa de âncoras, porque estamos sem âncoras. Bílio Figueira. E se me permites, e dizia eu por essa ocasião que temos que criar condições na Nazaré para fixar pelo menos 10% dos jovens com formação acima da média. E vamos aos grupos de carnaval e aproveitamos ao menos 10% da energia dos grupos e pomos a Nazaré lá em cima. E a malta gozava comigo por causa dos 10%. Bílio Figueira, esta pergunta impõe-se. A Nazaré é madrasta para os filhos que tem? É. Infelizmente, já não é tanto, mas ainda é muito. É uma opinião comum, infelizmente, não é? Não é tanto, mas é muito ainda. E temos, como acabei de dizer há instantes, quer dizer, não temos quem possa provocar uma mudança. E há uma coisa que, se me permite, eu não quero ir embora sem falar. Eu, quando estive na Comissão Administrativa da Confraria, falava aos meus colegas na necessidade de termos na Nazaré um espaço para quem tivesse mais de 50 anos criar hábitos de acompanhar, divertir, conviver, ensinar e aprender. E a malta metia-se comigo, porque com 50 anos somos todos uns jovinhos. O que é uma verdade é que eu estive lá de 84 a 86 e digo cada vez mais que um espaço desses nos faz muita falta. E idealizava eu na altura, que ainda não havia o Centro Cultural, havia a Lota, que isso podia ser na Lota. Mas não, quer dizer, não consegui motivar os meus amigos que estavam comigo na confraria. E o tempo é o nosso principal inimigo, Bílio Figueira. O que é que te faz mais feliz, Bílio Figueira, no dia-a-dia? O que me faz mais feliz é a minha família. A minha família. A minha mulher, os meus filhos, os meus netos, o meu genro, a minha nora, os meus netos, e agora temos uma bisnetinha que me dá uma felicidade que vocês não imaginam, António. É a minha família. Bílio, és homem de felicidades, mas também penso que não vou falhar. Também, na tua vida, tens sido homem de sofrer desilusões. Sim. Já não terei desgostos, mas não desilusões. Não, mas tenho apanhado umas tareias que me marcaram. E por isso eu consigo, sem dificuldade, valorizar a diferença. Graças a Deus. Vamos apanhando umas rasteiras, e volto a usar um termo que gosto de usar, a seguir a uma volta de mar há um raso. E temos que estar atentos aos rasos e dar graças pelos rasos. Fizeste parte da confraria da conferência, não é? São Vicente de Paulo? Sim. Eu fui presidente da Conferência de São Vicente de Paulo. Diz-me uma coisa, Bílio. A Nazaré continua a ser terra de gente empobrecida, de gente necessitada? A Nazaré, e eu sei isso, infelizmente, na minha vida comercial, com situações de pessoas que, enfim, não vou abordar porque acho que não o devo fazer, mas a Nazaré tem famílias com muitos problemas. Mas também tenho para mim que não é necessariamente obrigatório acorrer a essas famílias com entregas
sistemáticas. Os chineses dizem que se me dás uma sardinha ou um peixe, matas-me a fome por um dia. Mas se me ensinares a pescar, matas-me a fome para toda a vida. E aqui volta a funcionar no meu íntimo aquilo que eu digo, é que não soubemos criar na nossa terra condições para fixar os jovens com formação acima da média. Porque se tivéssemos conseguido criar essas condições, certamente que as nossas famílias poderiam colher esses benefícios. Não sei se... Abílio, sendo um homem de fé, aliás, foste um dos fundadores da JOC aqui na Nazaré, sendo homem de fé, continuas a ir à missa, não é verdade? Eu não fui um dos fundadores, porque já existia quando eu vim, quando eu saí da escola. Aliás, a pessoa que criou a Ação Católica na Nazaré, mais propriamente a Juventude Operária Católica, foi uma senhora que foi nossa professora, a senhora Dona Yolanda Freitas. E é dessa senhora. No grupo dos homens, quando eu começo a trabalhar na farmácia Silvério, quando saí da escola, é quando conheço o Arménio, já conhecia o Vítor Mafra, havia o Manuel Beirão, o saudoso Manuel Beirão, que era padeiro, Manuel Legua Inácio, e entretanto eu envolvi-me e reconheço que a Juventude Operária Católica me deu uma formação que eu agradeço imenso. Eu já tenho dito, meio a sério, meio a brincar, que suspeito que este senhor Santo Padre deva ter andado pelos contactos da Juventude Operária Católica. E não me surpreende porque uma vez, há uns anos bons, o Sr. Padre Martins, há uns anos muito bons, aliás, já cá não está há uns anos, ofereceu-me um livro editado na Argentina sobre a Juventude Operária Católica. E às vezes, quando ouço reações dele, mesmo que eu não queira, sou levado a relacionar o papel da Juventude Operária Católica na sociedade. E a Nazaré, quer queiramos, quer não, foi marcada positivamente pelo trabalho dos indivíduos que andaram na Juventude Operária Católica. Eu, posteriormente, depois de ter saído da Nazaré, estive ligado à Liga Operária Católica e aí acompanhei o trabalho, sobretudo na linha do Estoril, nas secções da LOC das diversas localidades, e aqui na Nazaré, enquanto presidente da secção da JOC, também estive envolvido com acompanhamento das secções de Caldas da Rainha, Óbidos, Peniche, Bombarral, Torres Vedras, Rio Maior. Resta perguntar o que é que não fizeste na vida. Qual é o sonho ainda que gostarias de ver concretizado na tua vida, Abílio? Falei há pouco nele, se fosse viável, se houvesse vontade, termos um espaço para as pessoas que já não estão ativas se poderem encontrar e conversar. Porque na nossa loja temos 3 bancos disponíveis para as pessoas poderem conversar. Mas a nível pessoal? Penso com a família que tenho e agora com a bisnetinha, acho que não posso ser mais exigente. Continuas a ir à missa, como disse há bocadinho, continuas a ser um homem de fé. A mensagem... Tens encontrado as respostas para as tuas dúvidas e perguntas? A mensagem que me foi transmitida pelo Cristo, essa é claro, eu sou um ser humano, eu costumo dizer, meio a sério, meio a brincar, que eu só sou dos santos, não sou santo nenhum. Mas enche-me a mensagem do Jesus Cristo, enche-me a mensagem. E para mim a mensagem, a palavra é que me enche. És um homem que detesta mentiras e falsidades e cinismo, com certeza. Sim, mas isso não interessa a um ser humano, não é? Claro que não. Há pessoas que vivem nessa superfície. Sim, e nós não temos e não apanhamos. E aqui volto a dizer, a seguir a uma volta de mar a um raso, e esses acontecimentos que vamos apanhando na nossa vida dão-nos a possibilidade de apreciar as coisas boas que a vida nos dá. Muito bem. É caso para dizer, serás homem, por exemplo, como eu e como muitos que nos estão a ouvir. À noite consegues adormecer com facilidade e isso
quer dizer alguma coisa? Sim, graças a Deus consigo dormir. Consigo dormir. Se não dormir é porque tenho preocupações que são próprias na minha vida, especialmente na minha vida comercial. Às vezes não são as preocupações, às vezes também são remorsos, não é? Faço sempre uma autoanálise do dia que passou. Faço, mas como tenho na minha maneira de ser que não existe uma vontade de prejudicar. E não prejudicando, muito bem. Estou tranquilo. Bílio, chegamos ao fim. Pois. No instante, já viste? Eu agradeço. Uma hora da tua vida que eu agradeço que nos tenhas. Eu agradeço e fico reconhecido por me ter sido dado esta ocasião que andei a recusar vezes sem conta. Muito obrigado, Bílio, em nome de todos nós. E desejo a continuidade da Rádio Nazaré e que a ação dela se desenvolva de modo a contribuir para um enriquecimento individual e coletivo das pessoas que ouvem a rádio. Muito bem. Ficamos agradecidos, mais uma vez eu renovo os meus agradecimentos a Bílio. Esta entrevista, ou esta conversa agradável entre nós foi gravada, está e continua a ser gravada pelo nosso parente mais teu que meu, Quinzé Batalha, também está ali o João Formiga e quadri-elementos com várias afinidades, mas quadri-elementos da mesma família. Sim. Aliás, nós somos, eu aqui, desculpa lá António, só mais uns segundos, eu digo há muitos anos que nós somos uma terra feita de gente que veio de todo o lado. E se andarmos para trás um bocadinho, naturalmente somos primos e primas. Sim. Porque as pessoas vieram para cá, quando para cá vieram, é hábito, vão as famílias. É a ideia que eu tenho. Muito bem. Foi a Bílio Figueira, 77 anos, uma vida plena e outra vida ainda por viver. Mil e uma felicidades, os nossos agradecimentos para ti. O diploma do programa Bom Dia Nazaré. Quando vejo os diplomas, lembro-me de duas figuras que ajudaram a meia maratona a fazer diplomas com letra gótica: o Zé Bruno e o seu professor Hortas. Sei de atletas, soube em tempos de atletas que tinham emoldurados os seus diplomas. Obrigado, António. A tua entrevista pelo Quinzé Batalha será em vídeo, será colocada no YouTube. Está armada. Não sei quando. Está armada. Gosto dessa figura do diploma porque tem um barco a entrar ao mar e que tem lá uma raiz. Foi um trabalho feito pelo meu amigo Rui Almeida. Conhecido pelo Rui Mineiro. Sim, eu sei, do Sr. Joaquim. Exatamente. O Sr. Joaquim também foi um dos colaboradores fundadores da meia maratona. Muito bem. Amigo ouvinte, eu volto já a seguir, então. Até já.